discípulos pegam o leme. Enquanto Jesus está orando, os discípulos começam a remar. Eles começam o quê? Eles começam o quê? Diga assim, remar. Eles começam a remar. Enquanto Jesus está orando, os discípulos entram no mar adentro. Mas Jesus volta para a multidão, despede a multidão e vai ao monte orar à parte. Mas enquanto Jesus está orando, os discípulos entram no mar adentro e começam a remar. Por quê? Eles estão debaixo de uma palavra. Eles estão debaixo de uma promessa. E que palavra é essa? Entra no barco e atravessa para o outro lado. E os discípulos estão remando, porque eles têm uma finalidade. Ele tem um local para chegar. E eles estão remando para chegar no local. Mas a Bíblia vai dizer, não eu que estou dizendo, é a Bíblia, que quando chegam no meio do mar, aonde? No meio, se levanta uma tempestade, o mar fica revolto, os discípulos começam a ficar desesperados, o vento fica ao contrário, eles não sabem se vão para a direita, se eles vão para a esquerda, se vão para a frente ou se vão para trás, e eles começam a entrar em desespero porque eles estão no meio do mar, porque a problemática, o problema não está no começo, não está no final, está no meio. Por quê? No meio vem as frustrações, no meio vem as interrogações, no meio vem as perguntas, e você entra em desespero, e você não sabe se você vai adiante ou se você recua. Mas a palavra de Deus para nossos corações é: não recua, vai em frente, vai até o final. Mas os discípulos estão remando. Perceba que eles estão ali remando, não sabem o que fazer. E é interessante que vocês conhecem muito bem, eu vou lembrar os irmãos, que Pedro e aqueles que estavam com os discípulos, eles eram profissionais da pesca, tão profissionais que alguns tipos de tempestade, eles pulavam no mar, nadavam e chegavam em terra seca. Mas essa tempestade é anormal, ela veio de repente, ela veio subitamente, ela veio uma hora que eles não estavam esperando. E você já percebeu, por mais que você é um profissional, por mais que você tenha habilidades, por mais que você está acostumado a lidar com um certo tipo de situações, tem hora que acontece tanta prova, tanta tribulação, que você até se esquece que você é profissional, que você tem habilidades. Isso é complicado, porque aquela tempestade ela veio anormal. Já percebeu que a luta vem de repente, a prova vem de repente, a enfermidade vem de repente, a tua família vira contra você de repente, a empresa vira contra você de repente, o teu filho vira contra você de repente, tudo vira de contra você, contra a sua cabeça de repente, e você entra em desespero. Mas a Bíblia está dizendo que os discípulos estão remando, oh glória a Jesus, eles estão remando, porque a pior coisa, quando você tem uma promessa, quando você tem um cronograma, quando você tem um plano, quando você tem uma promessa da parte do Senhor, o que nós queremos? A conclusão, a finalização. Nós queremos chegar do outro lado. E eles começam a ficar frustrados, porque eles estão remando e não saem do lugar. Glória a Deus. Como que é, pregador? Eles estão remando e não saem do lugar. Deixa eu conjecturar aqui nesta noite. Vamos supor que os discípulos entraram no barco às 18 horas da noite, ou 6 horas da noite, como você queira entender aqui nessa madrugada. Jesus apareceu à quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite compreende o quê? Das 3 às 6 horas da manhã. Vamos conjecturar, por favor, que Jesus apareceu 4 horas da manhã. Então pense comigo, das 6 horas da noite até as 4 horas da manhã, são 10 horas remando, 10 horas insistindo, 10 horas suando, 10 horas tentando chegar em algum lugar. E o texto está dizendo que eles estão remando e não sai do lugar.
Vou falar algo aqui que vai parecer loucura para algumas pessoas, mas é dentro do texto. É possível, vou falar bem calmo, é possível nós estarmos no centro da vontade de Deus e não sair do lugar. Como que é, pregador? É possível nós estarmos no centro da vontade de Deus e não sair do lugar. Pastor, prova na Bíblia, prova. Quem foi que mandou eles entrar no barco e atravessar para o outro lado? Quem foi? Está muito fraco. Quem foi? Ou seja, eles estão no centro da vontade de Deus. Lá vai. Pastor, eu estou pregando e não saio do lugar. Eu estou cantando e não saio do lugar. Eu estou louvando e não saio do lugar. Eu estou dizimista e não saio do lugar. Eu sou ofertante e não saio do lugar. Eu estou orando para minha família não sai do lugar. Eu estou orando por aquela promoção e a promoção não sai do lugar. Eu estou orando por aquela empresa, a empresa não sai do lugar. Eu estou orando para a minha enfermidade, a enfermidade não sai do lugar, só piora. Pastor, o que eu faço? Continue a remar. Explique-me, por favor, pastor, qual era a força motora dos obreiros? Qual era o dínamo dos obreiros? O que dava poder para os obreiros? Simples. Eles estavam debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra. Que palavra é essa? Entra no barco e atravessa para o outro lado. Oh, glória a Jesus. Eu estou pregando nesta madrugada para muitas pessoas que estão me ouvindo. Eu não vim aqui brincar de pregar, não vim aqui brincar de profetizar. Eu vim aqui como profeta nesta casa de oração. E Jesus mandou dizer: tem muita gente aqui nesta madrugada que você está remando, não sai do lugar. Mas tem algumas pessoas que já parou de remar faz tempo. Não dá glória, não dá aleluia, não levantou a mão para glorificar, para exaltar. Mas Jesus está dizendo aqui nesta madrugada: começa a remar aqui nesta madrugada.